Olá, dando início a mais um programa Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita do Pará. Vamos agora começar um programa com uma presença ilustre, o Dr. Alejandro Victor Daniel Vera. Lembrando que esse programa da AME Pará, ele tem parceria com o Jardim das Oliveiras, porque deve ser postado no YouTube do Jardim na sequência. E hoje essa presença ilustre, Dr. Alejandro, é médico psiquiatra, com graduação pela Unifesp, presidente do grupo Assistencial Espírita Ismael em Osasco, São Paulo, presidente da Associação Médico Espírita de Osasco, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, da Associação Médico Espírita do Brasil. Hoje o tema que levaremos, Dr. Alejandro levará, é Valorizando a Vida na Infância e Juventude, falando sobre suicídio. Um tema denso, um tema muito importante nos dias atuais, que com certeza será abordado de forma muito... Procurando o Dr. Alejandro, aqui, já achei. De forma muito especial para o nosso colega. Já estou conectando aqui o Dr. Alejandro. Pronto. Olá, Salve, Fábio. salve. Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo em ordem? Que uma honra, um privilégio de ter aqui. Opa, Em nome a aí honra é minha. Poxa, muito obrigado. Em nome da Associação Médico Espírita, do Jardim, de todos os que nos acompanham, muito obrigado pela sua participação, por essa conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Eu queria só, antes da gente abrir o bate-papo, Alejandro, comentar aqui para quem nos vai acompanhar, que eu vou fechar os comentários, tá? E vou deixar as perguntas só na interrogação. Então, quem quiser fazer perguntas que vão ser respondidas ao final, clica na interrogação que fica embaixo, né, no visor de baixo, que a gente no final vai abrir para perguntas. Então, vou desativar aqui os comentários, pronto. E agora não vai ficar nada na sua frente aí na tela. Querido, vamos lá. Me conte, o que você tem para trazer para a gente aí a respeito desse tema tão denso, mas, no entanto, extremamente importante nos dias atuais, que os picos aí são cada vez maiores de suicídio no mundo inteiro, especialmente, por incrível que pareça, né, na infância e juventude. Um trabalho recente mostrou um crescimento de 300% nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, quer dizer, é algo muito delicado e deve ser, com certeza, abordado. E a gente tem o privilégio, dentro da doutrina espírita, de ter uma visão mais ampla de todo o contexto, né, que envolve aí não só os transtornos mentais, mas tudo que muitas vezes leva o indivíduo ao suicídio em si. Mas eu sei que a gente não vai falar só sobre suicídio, a gente vai falar sobre a valorização da vida, que foi uma proposta Uhum. muito legal sua. Então tá aberto. Você pode levar o tema e depois a gente vai comentando e abre para as perguntas. Tá ótimo, Fábio. Obrigado, em primeiro lugar, aí pelo convite. Uma alegria enorme. Um grande abraço aí aos amigos da AME Pará, do Jardim das Oliveiras. Um tema tão importante, né, Fábio? Assim, quando a gente conversou e até acabei propondo ampliar ou focar um pouco mais na questão das crianças e dos adolescentes, é porque na última segunda-feira comemorou-se aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí lançado pela Unesco. Então, é claro que eles vão trazendo que houve grandes avanços nesse período todo, focando aí nessa fase da existência do espírito que é tão importante, mas ainda estamos bem distante do que seria, obviamente, o ideal, até para as condições de nosso planeta aí de provas e expiações, tantas coisas que nos faltam em todos os sentidos. E pensando nesse período, obviamente, de quarentena, nesse momento único da humanidade, que tem sido aí tão trazido, colocado pelos órgãos aí responsáveis pela saúde mental, seja a Unesco aí, que obviamente não se limita às questões da saúde mental, mas tem um olhar de preocupação para as crianças e adolescentes, mas a Organização Mundial de Saúde, uma preocupação muito nítida em relação a as primeiras fases do espírito reencarnante, mas também aos idosos, que naturalmente já são mais isolados, têm se isolado cada vez mais com este período todo, de tamanha dor e sofrimento,
E aumentam as questões relacionadas à saúde mental, as perturbações psíquicas, emocionais, e obviamente que isso também acaba impactando as crianças e os jovens, que têm como grande espaço aí de socialização a escola, ou que pelo menos deveriam ter como grande espaço de socialização a escola. Já que, como nós sabemos, por exemplo, aqui no Brasil, temos por volta de 1.700.000 crianças e adolescentes fora da escola. E 2.400.000 aí jovens, abaixo dos 12 anos, que trabalham, quando na verdade elas deveriam, todas elas, deslocadas aí para esse momento da infância tão importante. E por que tão essencial olhar para essas fases, levantar esses números, pensando que a criança e a adolescente, como diz Machado de Assis em uma das suas obras, né, resgatando o autor inglês, a criança é o pai do homem. Ou seja, não existe uma solução de continuidade. Não existem as fases sem que elas se conversem. Tudo aquilo que é semeado na infância, na adolescência, obviamente que isso vai se manifestar lá na frente. E, enfim, os órgãos responsáveis, os cientistas, que vão trabalhando em cima do entendimento mais profundo dos transtornos mentais, vão percebendo que a grande maioria deles surge onde? Surge justamente nessa fase da infância e da adolescência, mesmo que eles venham a se manifestar no final da adolescência ou no início da vida adulta. Então, quando nós pensamos, né, Fábio, assim, em depressão, quando nós pensamos em transtornos de ansiedade, em uso de substâncias, sejam as lícitas, né, as permitidas por lei, como o álcool e o cigarro comum, entendendo que, por exemplo, o álcool é o maior problema de saúde pública em termos de substância do Brasil, ou as ilícitas, uso de maconha, de cocaína, de crack, que nós temos percebido crianças fazendo uso dessas substâncias, nós estamos falando de verdadeiras tragédias. A criança, esse ser que reencarna, ele necessita, obviamente, de todo esse seu amadurecimento biopsicossócio-espiritual que vai se dando ao longo de toda essa fase tão essencial, tão importante, alcançando o seu pico, pensando aí no sistema nervoso central, aos 24 anos de idade. O que significa dizer, por exemplo, que ninguém, obviamente que o ideal seria que ninguém fizesse uso de nenhum tipo de substância, mas antes dessa idade ninguém deveria usar absolutamente nada. Porque aí você começa a ter um impacto no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro dessa criança, desse jovem, acelerando o amadurecimento de áreas que são tão importantes antes do momento que elas deveriam, de fato, acontecer. Então, existem estudos mostrando que um jovem de 15 anos de idade, começando a fazer uso de álcool, ele já começa a ter áreas cerebrais em ação quando elas deveriam acontecer nos 24, ou seja, 9 anos antes. Óbvio que isso não é bom. Isso fragiliza demais esse jovem, fragiliza demais essa criança que se encontra muito vulnerável. E como vão nos colocando, né, os benfeitores espirituais, como já colocaram lá no século XIX, a Kardec no Livro dos Espíritos, a criança ela se encontra à mercê do ambiente onde ela se encontra instalada, onde ela reencarnou. Emmanuel ressalta muito isso no capítulo chamado Filhos, no livro Pensamento e Vida, uma obra fantástica, um capítulo que vale muito a pena ser estudado, ser refletido, porque ele vai aprofundando essas questões que dizem respeito aí à criança nas suas primeiras fases. Então, ele é como se fosse uma câmera fotográfica, ou o seu cérebro, quando ele vai colocando a sua aparelhagem neurocerebral, está lá como uma espécie de uma máquina fotográfica, recebendo, né, Fábio, todo o impacto do ambiente no qual ele se encontra inserido. Isso para o bem ou para o mal? Então, desculpa, não sei se eu te interrompi, se quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade. Eu só confirmei, claro. Tá joia, maravilha. Então, nessa fase no qual a criança ela é absolutamente dependente dos pais, dos seus educadores, e naturalmente também dentro da escola, junto ao seu ambiente, na relação com seus colegas, com seus amigos, enfim, ou mesmo com os professores, que obviamente não tem a responsável direta da educação moral, isso é de responsabilidade primeira dos pais, mas a sociedade como um todo vai se dirigindo, vai se apresentando também como educadores em potencial.
é uma fase que nós devemos cuidar muito, justamente para não semear naquele espírito que recém encarnou, sementes aí que venham a florescer ou a frutificar de uma forma prejudicial lá na frente. Por isso que a gente tem observado aí crianças, em idade pré-escolar, por exemplo, deprimindo. A média de 1%, por exemplo. Uma a cada 100 crianças abaixo de 6 anos tem um quadro de depressão importante. 2%, por exemplo, em idade pré-escolar, de 6 a 10 anos, mais ou menos, a idade escolar. E adolescentes, na faixa de 10 a 19 anos, envolvendo aí a pré-adolescência, pode variar de 5 a 8%. Então, são números muito importantes, que vão atingindo naturalmente essa criança em desenvolvimento. Pensando, por exemplo, nas questões do suicídio, existe uma relação muito íntima com transtornos mentais. Os suicidólogos, especialistas no tema, vão nos trazendo, vão nos colocando que esses números giram em torno de 95% a 98%, como sendo aí diagnósticos que poderiam ser feitos, realizados, e a partir disso um acompanhamento. Os outros 2% fogem um pouco aí, talvez, a terminologia, né, médica, mas obviamente que se encontram, devem ser naturalmente espíritos com profundo sofrimento, e como nos diz Clarencio na obra Nosso Lar, no diálogo que ele mantém com André Luiz, o médico não pode estacionar em diagnósticos ou terminologias, ele deve aprofundar a alma, sondar a alma. Eu creio que muito desses 2% ele foge a uma análise mais profunda do espírito, que ainda nós estamos engateando para chegar nisso, né, Fábio? Estamos nessa caminhada, um dia vamos alcançar esse entendimento do espírito imortal. Mas havendo essa relação muito íntima, e havendo essa preocupação desses aumentos, esse quadro de suicídio, como você mesmo citou, é um aumento muito importante nos Estados Unidos, é claro que o Brasil não fica fora, inserido aí nesses números que são assim, trágicos, e já há muito tempo a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado aí com esses aumentos, de uma forma geral, aí pensando tanto na criança quanto no adolescente, no adulto jovem, no idoso, porque dados aí relativos ao ano de 2012 indicam aí por volta de 800 mil pessoas por ano cometendo suicídio. É um número espantoso, e um número lamentavelmente subestimado, até pelas dificuldades que muitas nações têm em colher esses dados. Esses números devem girar aí em torno de 1 milhão de pessoas por ano, isso sem contar as tentativas, né, de suicídio. Nós temos, por exemplo, uma morte aí consumada a cada segundos. Uma citação de uma instituição ligada ao governo americano, que infelizmente a estimativa para esse ano que nós estamos é de 1,5 milhão de suicídios. Olá. Também ainda subestimado, né? Mas é uma projeção fazendo a relação com o que temos até hoje. Mais de 700 mil até hoje já documentados. Então, o número é assustador, né? É assustador, Fábio, e provavelmente essa estimativa de 1,5 milhão, que é um número espantoso, deve estar muito relacionado também a esses momentos críticos que nós estamos vivendo. E lá atrás, essa preocupação da OMS era justamente essa, de haver aumentos cada vez maiores, e aí lança-se no ano de 2014 um suplemento no intuito de que as nações fossem sensibilizadas e a partir disso, até este ano de 2020, houvesse uma redução de 10% no número total de suicídios. Muitas nações, de alguma forma, através do investimento em políticas de saúde pública, têm conseguido, de alguma maneira. No Brasil, isso lamentavelmente não tem acontecido, e olhando para os jovens, para as crianças, os adolescentes, esses números aí têm aumentado até taxa de 40%, mais ou menos, né, nos últimos 10 a 15 anos. São números realmente muito espantosos, muito preocupantes, né? E aí você traz esse número aí de uma estimativa de 1,5 milhão, também subestimados. Então são números bem duros para a gente poder refletir, né? E entender qual é o nosso papel nisso tudo. Porque isso é fundamental, né? Obviamente que existem as necessidades de investimento em saúde pública, isso é inquestionável, né? Investe-se muito pouco. Bem sabemos que aqui no nosso país
uma média de R$ 3 a R$ 3,50 por paciente no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é um sistema lindo no papel, mas que lamentavelmente ainda na prática ele tem as suas dificuldades. É claro que tem que ser valorizado. Esse momento nosso aqui no mundo da pandemia mostrou que muitas outras nações estavam despreparadas do ponto de vista de saúde pública. O Brasil, mal ou bem, tem um sistema que pode alcançar muita gente, mas é claro que ainda estamos distante do que seria o ideal. E essa questão de investimento em saúde pública, que envolve, por exemplo, as questões da prevenção, outros dados vão nos mostrando que, por exemplo, cada dólar investido em prevenção traria como retorno $4. Ou seja, eu ganho quando eu atuo em prevenção. Quando eu olho para as necessidades atuais que vão nos envolvendo, de todo um contexto muito difícil, né, Fábio? No intuito justamente de que esse jovem, essa criança, com o tempo, ela não adoeça de uma forma tão profunda que depois lá adiante se torne muito difícil acolhê-la e ampará-la justamente pelas dificuldades que nós temos de acesso a profissionais em saúde mental, que envolvem naturalmente o psiquiatra ou o psicólogo como duas figuras básicas, mas pensando numa ação multiprofissional, multidisciplinar, temos outros profissionais, outros agentes de saúde que são primordiais nesse ponto. Mas olhando para as questões de prevenção, entendendo que muitas crianças vão adoecendo de uma forma muito precoce, necessitamos atuar de uma forma aí a poder favorecê-la dentro de certos aspectos, potencializar esse espírito. É óbvio que dentro de nosso olhar, enquanto espíritas, entendendo, né, Fábio, que aí conversamos com espíritos que têm toda uma bagagem anterior, existem questões aí que envolvem o seu passado, obviamente, reencarnatório, doenças por vezes mais graves, doenças mais crônicas, como a esquizofrenia, como o transtorno afetivo bipolar, que elas não surgem na presente existência. Ou mesmo outros quadros depressivos mais crônicos, mais recorrentes, enfim, de um manejo mais difícil, naturalmente elas não fazem parte, elas não têm o seu nascedouro na presente existência daquele ser que reencarnou. Podemos aí assinar embaixo, como muito daquilo que as obras vão nos trazendo, os benfeitores espirituais apresentam aí a gênese lá atrás. Mas quando eu consigo identificar de forma precoce alguns sinais, algumas alterações de comportamento, facilitando o acesso a um conjunto enfim, de instrumentos que podem auxiliar essa criança, eu consigo atuar, obviamente, de forma precoce. Isso não envolve somente medicação, isso é extremamente importante, né? Porque nós não podemos entender que saúde mental é sinônimo de remédio, como algumas pessoas acabam pensando. Saúde mental é muito mais ampla, envolve uma série de pilares que necessitam ser construídos. Então, uma atuação para a criança que acaba lidando com questões lúdicas, que necessita desse acolhimento, necessita aí do amparo do pai, de uma mãe, enfim, da família, dos professores de uma forma geral, enfim, dos educadores, essa ação, junto, por exemplo, às escolas, é muito importante, né? Inclusive, existem alguns projetos que buscam aí, juntamente com a escola, atuar de uma forma a capacitar esses profissionais a terem um olhar em relação às crianças mais amplo, justamente percebendo algumas alterações mais profundas, no intuito de poder encaminhá-la para um suporte psicológico, algum tipo de triagem que possa auxiliá-las aí nessa detecção de forma mais precoce. A prevenção em saúde mental, ela envolve uma série de fatores, né? Ela envolve, naturalmente, como já coloquei, a própria escola, aspectos médicos, enfim, aspectos psicológicos, mas temos nisso, naturalmente, os aspectos familiares, lares muito bem estruturados, embora nós saibamos que o Brasil vive uma realidade também muito única. Uma vez conversando com um colega da Associação Jurídico Espírita, ele me trouxe um dado que me impressionou, que é muito marcante, que o dado de que em metade das famílias brasileiras não existe a figura física do pai.
O que existe, isso sem contar a outra metade, em que por vezes essa figura pode existir, mas não Pode não ser existe o positiva, né? afeto. Necessariamente, exato. Sim, sim. Não cria essa relação empática com o filho, Uhum. enfim, com as crianças, né? E isso pode marcar. Então, aspectos familiares, em termos de prevenção e saúde mental, é importantíssimo. Aliás, é o principal pilar que existe. É, Existem outros aspectos também que devem ser muito considerados, que são os aspectos socioculturais, os aspectos socioeconômicos também envolvidos nisso tudo, e os dados que nos são trazidos também pela Organização Mundial de Saúde de que existe uma relação muito íntima entre pobreza, miséria e transtornos mentais. A maioria, o grosso desses transtornos estão nos países pobres ou em desenvolvimento, e obviamente que isso acaba impactando quando nós falamos, por exemplo, em suicídio. 78% dos suicídios acontecem em países pobres ou em desenvolvimento. Então, esse número não é ao caso, não é à toa. Quanto maior a pobreza, maior o ser acaba sofrendo também as pressões que o envolvem, e isso naturalmente acaba trazendo prejuízos cada vez maiores a esse espírito que está em desenvolvimento. Mas isso não é um olhar muito determinista da coisa, né, Fábio? Uhum. Nós não somos espíritas e entendemos que o determinismo não existe, né? Ou que o único determinismo que existe é o fatalismo da perfeição, ou seja, todos nós estamos destinados a isso, sem dúvida. Mas ainda somos espíritos em aprendizado, muito, né, impactados pelo meio ambiente, e já citei Emmanuel no início, naquele capítulo 13, enfim, que fala sobre os filhos, intitulado Filhos, e nesse capítulo ele vai colocando de que, excetuando alguns espíritos com missões definidas, a maioria de nós, o grosso de nós, estamos totalmente imersos naquele ambiente psíquico, vibracional da família, enfim, das questões que envolvem a sociedade, a cultura e a economia, e por vezes vamos sofrendo muito com esse impacto. O espírito missionário, o espírito já resolvido de alguma forma, que vem com algo a ser resolvido de uma forma muito específica, ele se sobrepõe, ele para acima das dificuldades. Então, mesmo sendo impactado de alguma maneira, ele consegue se manter de pé, ele continua a sua caminhada, ele vai levar adiante a sua jornada. Não fazemos parte desse time ainda. Estamos distantes disso. A gente pode colocar aí o Chico como uma dessas grandes referências, e a história de vida dele é muito bem conhecida, né, Fábio? Sofreu as situações também traumáticas desde muito cedo, Desde a infância, verdade. desde a infância, seja da perda da mãe, da perda da madrasta, assim, que uma pessoa iluminada na vida dele, Das humilhações, né, que ele passou na infância. das humilhações, da necessidade de sair aí da quarta série, ou seja, não conseguiu completar a escola. Como que seria uma situação dessa para cada um de nós? Com a morte aí dos pais, não conseguindo ir adiante nos estudos, provavelmente isso nos impactaria em um nível que pudéssemos adoecer do ponto de vista psíquico e emocional, e desenvolver em algum momento algum tipo de transtorno mental mais grave que nos deixa mais vulneráveis, abrindo espaço mental para algumas ideias aí que envolvem os pensamentos de morte e o próprio suicídio, né? Então, os aspectos socioculturais e econômicos, eles são muito importantes no que diz respeito a esse espírito reencarnante. E outro aspecto importantíssimo, inquestionável, no que diz respeito à saúde mental do indivíduo, é a espiritualidade, são os aspectos religiosos, né? Dr. Harold Kelly, na sua obra Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, uma obra assim, de fácil leitura, no qual ele vai resgatando uma série de estudos, vai nos mostrando quanto a religião, de uma forma geral, ela é tão importante para a prevenção de uma série de doenças, mas especificamente no que diz respeito à saúde mental, ela é muito importante. Ela nos fortalece no enfrentamento de certas situações, problemas que nós vamos, enfim, enfrentando ao longo de nossa vida, e nos possibilitando aí um enfrentamento que seja saudável, chamado coping religioso positivo, né? Para as questões do suicídio também envolvem esses aspectos.
eu dou mais valor à vida, eu consigo construir um sentido para a minha existência, então isso de alguma forma me protege. Os estudos vão nos mostrando que os indivíduos que são mais religiosos, eles pensam menos em morte, têm ideias de maior repulsa em relação ao suicídio. Então, a religião, ou a espiritualidade de uma forma geral, mesmo que nós não abracemos nenhum tipo de religião, ela é muito importante nessa construção de sentido e de valorização da vida. Então, esses aspectos são muito importantes. Para nós, ou quem está nos acompanhando, ou quem irá nos acompanhar posteriormente, que temos contato com crianças, que somos pais, ou ainda seremos, ou se não temos filhos, mas, enfim, tem os vizinhos, tem os filhos dos amigos, ou somos tios, ou qualquer coisa assim desse gênero, ou professores, enfim. Olhar para essa criança como um espírito imortal, com suas questões íntimas, com seus aspectos a serem trabalhados, sempre com muito carinho, com muito cuidado, entendendo que o que de fato transforma e edifica, como nos diz Paulo de Tarso, numa das suas passagens aí, fantásticas, no qual ele diz: a ciência incha, e aí não é uma crítica à ciência, mas ele vai colocando a ciência, a gnose, ou seja, o conhecimento, ela incha, ela nos traz, ilumina a nossa mente, a nossa consciência, mas de fato o que edifica, o que transforma é o amor. Então, o que nós necessitamos trabalhar e fortalecer junto aos nossos jovens, junto às nossas crianças, é o amor. E esse sentimento tão pouco ainda conhecido por cada um de nós, temos as nossas referências de amor em nossas vidas, seja por nossos pais, enfim, ou outras pessoas queridas que vão nos acompanhando nesta jornada, nossos amigos, companheiras, enfim, filhos, mas ainda distantes do entendimento dessa força transformadora que é o amor e que nos é trazida o tempo todo pelos benfeitores espirituais. João, no seu evangelho, nos diz que Deus é amor. Paulo, mais uma vez, nos coloca que em Deus estamos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Então, trabalhar esse sentimento magnânimo do amor, trabalhar o Deus que existe em nós mesmos, criar laços afetivos e olhar para o nosso próximo como aquele irmão em caminhada. E aquele irmão de caminhada, por vezes, é o nosso filho, a nossa filha, é aquela criança com a qual nós temos contato. Então, atuar em prevenção, promovendo saúde de uma forma integral, entendendo que vamos nos utilizando, por vezes até de termos impróprios, mas necessários, porque é mais didático, falar em saúde física, falar em saúde mental, falar em saúde, enfim, espiritual. Talvez o termo mais adequado é saúde integral, envolvendo o todo. Então, nem em cima disso que nós possamos aí trabalhar esse sentimento, que é tão necessário para todos nós, naquilo que diz respeito às questões da saúde mental, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que eles possam crescer, se desenvolver, né, de uma forma sempre muito saudável e valorizando a oportunidade de existirem, de estarem vivos, né, de construírem um sentido, de serem o sal da terra, como nos diz Jesus, fazendo a diferença neste planeta. Eu que deu nossos 30 minutinhos aí, né, Fábio? Para a Deu, gente poder verdade. abrir aí para o Alejandro, pessoal. maravilhosa a sua explanação. Eu acho interessante a gente fazer um paralelo também com a possibilidade que o Espiritismo nos dá dessa compreensão mais ampla, né? Já que entendemos como médicos espíritas que o domínio psiquiátrico, o domínio biológico, ele existe e deve ser muito considerado e valorizado, bem como o social, como você falou, bem como o ambiental, né? O meio ambiente onde esse social e esse biológico se desenvolvem. Mas a gente tem também a terceira via, ou na verdade a quarta via de compreensão, que é o plano espiritual, e nos casos dos transtornos que levam muitas vezes ao suicídio, há a ligação nefasta espiritual, né? Há os processos obsessivos, que muitas vezes induzem ao suicídio aqueles que já estão naquele caminho ou já têm aquela predisposição, conforme a gente já estava conversando.
Então, esse olhar também que nos permite ir para além da matéria e para além do meio ambiente, né? Entendendo que existe um meio ambiente, uma psicosfera que envolve aquele espírito imortal que está encarnado, mas que está em contato direto com ele. Daí a importância, conforme se disse, da espiritualidade e de lançar mão do esclarecimento que leva o indivíduo à reforma íntima desde o início, né, com a evangelização das crianças, por exemplo, levando também aquele indivíduo ao raciocínio, à compreensão de que influências espirituais estão intimamente ligadas com o seu campo mental, né? Com a frequência com que ele se vincula mentalmente de pensamentos, de sentimentos. Então, dando essa ferramenta a mais para o indivíduo se trabalhar e compreender, né? Por que, eventualmente, ele, estando muito irritado, aquele sentimento, aquela emoção se amplifica tanto, né? E de onde vem essa amplificação, essa interação que causa essa ressonância a ponto de levá-lo a cometer um ato de violência, por exemplo. Então, eu acho que o olhar do Espiritismo ele é muito rico, né? Porque ele não nega, pelo contrário, ele valoriza as dimensões biológica, social e ambiental, mas ele traz também a compreensão da espiritualidade como um fator determinante, muitas vezes, nos casos de obsessões simples, obsessões mais graves, como subjugação. E aí, um tratamento espiritual, seja ele com o evangelho no lar, com água fluidificada, com passe, né, com tudo que leve a essa reforma íntima é fundamental. Né, a gente sabe disso. Querido, a gente pode falar. Sim, sim, não. Não, só complementando o que você está trazendo, né, esse ponto é essencial. Né? Você lembrou da dimensão espiritual dessas relações que vão sendo construídas com o mundo espiritual. O professor Herculano Pires, que foi um dos grandes pensadores do espiritismo, ele coloca Kardec como o pai da cosmosociologia. O pai da sociologia, como nós a conhecemos, é de um francês chamado Émile Durkheim, que tem uma obra, inclusive, chamada O Suicídio. Esse é um marco lá no século XIX. Mas Herculano ele chama Kardec como pai da cosmosociologia justamente por essa relação com o mundo invisível, esse nosso mergulho no mundo espiritual, que vai estabelecendo essas relações que nós, por vezes, não percebemos e que vão também se transformando, ou podem se transformar em relações aí pouco saudáveis e acabam levando o indivíduo assim, a abrir o seu espaço mental para pensar em morte ou em suicídio. Então esse ponto é fundamental também nesse entendimento, né, Fábio? Exato, exato. A tal ponto que eu escutei recentemente um relato de um colega nosso da USP, também da AME de São Paulo, relatando que ele é psiquiatra também e acompanhou vários pacientes que tentaram suicídio e disse que o relato deles, o impressionante é que vários casos foram relatados onde no ato em si, no momento da tentativa de suicídio, eles sentiam uma pressão ou ouviam uma voz ou era algo tão forte levando eles adiante daquele ato que eles não mais se identificavam com aquele pensamento ou com aquela vontade. Era como se houvesse ali uma combinação de mentes ou de pensamentos naquela direção. Bom, temos várias perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente consegue fazer algumas delas. A Fátima Branquinho faz um relato aqui: trabalho em prece aos suicidas, chegam nomes, crianças e jovens não estão na estatística com certeza. Muitos são os gatilhos, criar pontes afetivas é urgente, segundo ela, é verdade. Mas a família tem problemas e graves. Tem uma pergunta aqui, que é assim: como nós, pais, podemos trabalhar a frustração nessas crianças? Vivemos momentos bem peculiares nessa geração. Temos vivenciado o mundo da tecnologia e, inevitavelmente, aí cortou, mas ela continua nesse momento da pandemia, algo inédito no nosso século, que há de esperar em termos de patologias na questão da saúde. São duas perguntas, né?
como os pais podem trabalhar a frustração, que é algo muito importante, que a gente observa realmente uma perda da capacidade de frustração dessa nova geração, né? E a segunda pergunta é, após essa pandemia, ou nesse momento da pandemia, o que esperar em termos de patologias na questão da saúde mental? É muito interessante isso, né, Fábio? Porque a gente costuma olhar para as gerações e as coloca em bloco, como se não houvesse uma continuidade entre elas, né? Essa nossa geração dita atual de crianças e jovens, ela é consequente à geração anterior. Então, de alguma maneira, pelas dificuldades que nós vamos presenciando nesses jovens, também, não existe uma relação, obviamente, direta de causa e efeito, mas somos responsáveis também por esses jovens que, por vezes, não aprenderam ainda a se frustrar. Tentar entender um pouco como a gente vai lidando com as nossas crianças. Temos elementos hoje, por exemplo, que é o da tecnologia de fácil acesso na mão. O celular hoje serve, inclusive, para a gente poder falar, né? A gente fala pouco no celular e usa ele para 1000 outras coisas. Sendo com uma realidade muito distinta de 10, 15, 20 anos atrás. E a gente se utiliza desses recursos como uma espécie de babá, né, para as crianças, ou mesmo para o adolescente, quando temos dificuldades em conversar com eles, toma, vai lá, conversa com alguém, rede social, jogo, isso, aquilo. Então a gente começa a se distanciar da função que nós temos como educadores, né? Lidar com a frustração exige, como nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, por vezes utilizar energia na brandura e brandura na energia. É o equilíbrio. Se em algum momento eu não sei lidar, ou começo a perder a mão, sou muito enérgico, distanciando-me da brandura, eu vou estar sendo agressivo, violento na relação com esse jovem, com essa criança. Se eu sou brando demais, sem dar aquele tom da energia, eu vou passar a mão na cabeça o tempo todo. Então, eu não vou permitir, ou não vou estar educando aquela criança ou aquele jovem para aquilo que diz respeito à frustração. O pai, por vezes, ou a mãe, tem muita dificuldade de dizer um não, né? O que eu vou colocando, que é preferível que hoje a criança ou o jovem, ele chora em casa, ele se frustra em casa, do que futuramente ele venha chorar fora de casa, se frustrar fora de casa, porque o não da vida é não. Não tem meio termo. Às vezes, um não de um pai, de uma mãe, ele afrouxa um pouquinho, né? Então, é melhor, por vezes, a gente se colocar com um pouco mais de energia, entendendo que nós estamos aqui para educar esse espírito com tendências anteriores. E o que a gente vai esperar, posteriormente, desse período agora? Talvez um aumento de transtornos de ansiedade, aumento de transtornos depressivos. Tenho percebido já no dia a dia aumento de reações agudas ao estresse pós-traumático, ou mesmo daqueles que já vinham algum tipo de tratamento, piora desses sintomas, inclusive de alguns pacientes aí com sintomas psicóticos que vão aparecendo ou vão piorando. É um pouco disso que a gente vai estar acompanhando, talvez pelos próximos meses, se não anos também, né, Fábio? Porque a gente sabe que isso marca bem o espírito durante muito tempo. Então é um momento de estarmos muito atentos e trabalharmos muito a questão do evangelho em nós mesmos. Muito bem. Tem um comentário aqui do Carlos Pedro, dizendo assim: faz sentido que pessoas que têm a depressão do ponto de vista biológico ativam essa baixa por não lidarem bem com as culpas? Eu acredito que seja uma pergunta, porque eu não consigo ver o final do comentário. Então seria a relação da depressão com as culpas intrínsecas. Existe sempre uma relação muito íntima, obviamente, entre o espírito e o seu corpo físico. Como a espiritualidade nos coloca, é quase impossível entender onde inicia um e inicia o outro, ou termina um e inicia o outro, pensando em espírito, em corpo físico, esse intermediário que nós chamamos aí de perispírito, são divisões didáticas. Mas o adoecimento, entendendo o espírito imortal, em especial no que diz respeito aos transtornos mentais, estamos falando de doenças da alma. Emmanuel nos coloca que todo adoecimento é essencialmente espiritual, mas nem todo ascendente é espiritual, ou seja, o espírito adoece,
mas nem toda a causa diz respeito, por exemplo, aquilo que nós estamos conversando também, as relações que vão se estabelecendo com o mundo invisível e nós outros aqui ainda encarnados. Então, o corpo ele se ressente das alterações, enfim, das perturbações psíquicas e emocionais do ser, e obviamente que elas vão respondendo. Então, em quadros depressivos, nós notamos alterações do ponto de vista biológico. É claro que algumas questões, por exemplo, alterações tireoidianas, o hipotireoidismo pode simular sintomas depressivos, mas ainda assim, lá há o espírito em adoecimento, com impacto na sua glândula tireoidiana, que de alguma forma acaba aí trazendo esses sintomas que nós podemos identificar como depressão. Então, esse olhar para as questões que dizem respeito ao corpo físico é importante, porque existe uma relação muito íntima e, na verdade, os sentimentos de culpa, enfim, as frustrações, são do espírito, não são do corpo físico, que vão respondendo ao ser pensante que somos nós. Perfeito. Temos algumas outras aqui, acho que temos algum tempinho ainda. Filhos de pais depressivos que exprimem a depressão no dia a dia podem reverberar essa tendência nos filhos? E ela segue perguntando como trabalhar a fala de uma criança, aqui é delicado, que diz não quer mais viver. Né? Uma criança que já fala em autoextermínio, em suicídio. Fábio, muito interessante essas duas perguntas. Me remeto mais uma vez ao capítulo Filhos, do Pensamento e Vida. Quem tiver a oportunidade, leia esse capítulo. E leia o capítulo anterior, que é o capítulo Família. Eles se conversam muito bem. Emmanuel vai nos colocando lá, e obviamente a doutrina espírita no seu todo, de que, obviamente, existem as questões genéticas, estão envolvidas nisso tudo, mas precisamos espiritualizar o nosso olhar. As heranças que existem são as heranças psíquicas, psicológicas, que encontram no substrato material a maneira delas se refletirem, né, se manifestarem. Estamos encarnados, temos um corpo físico, temos um código genético, e eles vão respondendo conforme aí uma série de eventos que ocorrem ao longo de nossa existência, e eles não determinam aquilo que de alguma maneira nós vamos viver. Por isso que a ciência hoje também estuda a epigenética, aquilo que vai além do gene. Né? E a epigenética envolve o próprio ser espiritual. Então, quando nós percebemos, por exemplo, história familiar, nós podemos entender que existem espíritos comprometidos já de muito tempo, seja em quadros depressivos mais graves, ou mesmo em outras patologias, como hoje é um pouco mais bem sedimentadas, como transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, em que a ciência tem se aproximado e cada vez mais de um entendimento genético da coisa, ou mesmo o próprio autismo, né, com base genética, mas ali nós vamos perceber espíritos comprometidos com questões aí mais profundas, que dizem respeito ao seu passado reencarnatório. Então, o que eles estão lá compartilhando são as heranças psicológicas. Então, esse ponto é importante. É óbvio que a criança que está inserida no ambiente de maior adoecimento, ela vai sendo impactada por isso tudo. Mas, depender da criança, ela consegue se fortalecer, ela consegue enfrentar e superar situações sem necessariamente ao longo da vida desenvolver um adoecimento mais grave. O que diz respeito à criança que desde muito cedo já vai trazendo esse tipo de fala, o acompanhamento psicológico, no mínimo, é extremamente importante, ele é essencial. Obviamente que todo o suporte que ele for recebendo da família, dos vínculos que ele possa manter em termos religiosos, tudo isso auxiliará esse espírito a se manter firme na presente existência. Mas o apoio psicológico é muito importante para entender o que existe atrás dessa fala, que tipo de sofrimento existe atrás dessa fala, que pedido de socorro é esse do espírito. Existem algumas outras perguntas que vão nessa direção aqui, como qual o entendimento sobre nascer com predisposição ao suicídio. Isso me lembrou um pouco aquele caso daquele espírito que chegou, daquele indivíduo encarnado, que foi atendido pelo Chico, e ao que me recorda, posso estar falando algum erro na história, mas grosso modo era um indivíduo que perdeu os braços e as pernas. Você sabe esse caso?
Sim, sim. Então relembre esse caso, porque talvez eu conte É, ele atrapalhadamente. era uma criança, Fábio, assim, que foi levada pela mãe até o Chico, Isso. e assim, a mãe em prantos e abraçou o Chico e falou: Chico, pelo amor de Deus, os médicos estão dizendo que ele está com uma doença grave e vão ter que amputar as pernas e tal. Chico absolutamente sensibilizado naquele momento, meio que sem saber o que dizer para a criança. De repente chega Emmanuel e diz: Chico, essa criança já cometeu suicídio pelo menos nas últimas 5 encarnações, e ele está se aproximando, uma criança pequena, acho que de 5 anos de idade, um negócio assim, e ele estava se aproximando de um rio que existia lá próximo, já alimentando ideias de morte, querendo se jogar no rio. E o que esse espírito tinha planejado era que, e tinha colocado para a espiritualidade, enfim, para os seus guias espirituais, de que se ele em algum momento novamente alimentasse a ideia de pôr fim à vida através do suicídio, que eles fizessem absolutamente de tudo para que ele não conseguisse. E aí Emmanuel diz: nós vamos, neste momento, levá-lo à amputação das pernas, e se nós tivermos que amputar os braços, nós também vamos fazer isso, no intuito que ele saia dessa vida através da morte natural e não através do suicídio. É interessante, né, Alejandro? Como a gente que trabalha também com a regressão de memória, observa esses padrões de repetição, né, de comportamento. Existem os positivos, as conquistas do espírito que vai evoluindo e vai se utilizando dela nas vidas subsequentes, mas é muito comum também um traço negativo por falta talvez de vontade, por falta de endereçar aquela encarnação ou parte do objetivo daquela vida para a iluminação de uma imperfeição ou de um defeito ou de algo mal resolvido, melhor dizendo, e a pessoa encarnação após encarnação patina na mesma estrutura equivocada, né? Então é muito comum você observar indivíduos com tendência à depressão em várias encarnações, né? Aquela melancolia que parece que está intrínseca e que precisa ser de alguma forma substituída, né? Precisa ser iluminada, né? E aí eu lembro da passagem da Joana de Ângeles pelo Divaldo Franco, falando que para algo se tornar automático, ou seja, para um pensamento positivo, para um ato no bem se tornar automático, ele passa por uma disciplina anterior. Então, é necessário a vontade, muitas vezes também, na direção do bem, seja o pensamento no bem, seja a atividade no bem, que a gente sabe o quanto a atividade no bem, na caridade em si, ela beneficia a neuroquímica cerebral. Né? Tivemos um trabalho recente, 2012 ou 2011, do Dr. Jorge eu esqueci o sobrenome do Dr. Jorge, enfim, um trabalho onde ele mostra as ativações no córtex cerebral positivas com a caridade, ou seja, mesmo que ainda não faça parte do sentimento ou da própria vontade do pensamento, mas você se disciplinar ao bem é uma via de torná-lo automático, né? de buscar o automatismo. E a gente observa muitas vezes, como diria o Cristo, que nos falta vontade, né? Então, às vezes, Sim, o que falta para a gente é realmente colocar em prática esses conselhos que tem e esse tratado que existe, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Um farol, né, que nos guia e muitas vezes a gente deixa apenas na cabeceira. Ainda temos tempo mais uma perguntinha, querido. Deixa eu puxar aqui. Ah, olha, foram muitas perguntas, mas eu queria comentar com os nossos amigos que estão fazendo as perguntas, que quando a pergunta for longa, for comprida, né, é melhor fragmentar, porque eu acabo não conseguindo compreender, ler toda a pergunta. Então a gente fica impossibilitado de fazê-la, tá? Então, se a pergunta passar do número de caracteres, que aí eu não sei dizer ao certo, mas tem aí, fragmente, por favor, a pergunta, tá? Finalizando aqui nossas perguntas, qual é o entendimento sobre... Não, essa aqui já foi anterior, já passamos. As outras, querido, estão todas fragmentadas. Então, vamos encaminhar nosso bate-papo
já temos mais de 50 minutos. O Instagram ele tem uma propriedade que ele corta o vídeo com 1 hora. A Sim, gente perde o vídeo, então a gente precisa terminar antes. tá Então, joia, antes tá das joia. suas considerações finais, Alejandro, eu queria lhe falar que foi um prazer imenso lhe receber aqui. Eu já lhe conhecia pelo seu trabalho, mas não pessoalmente, pessoalmente entre aspas, né? Pessoal virtualmente. Então é uma satisfação muito grande, uma honra estar lhe recebendo aqui. E a Associação Médico Espírita do Pará, nesse trabalho aí muito legal, que a gente está tentando trazer conteúdos científicos e fazer a correlação com a espiritualidade, com o espiritismo, enfim, tem tido muitos bons resultados. E você é uma das figuras ilustres que a gente recebeu aqui com o maior carinho. Queria lembrar aos colegas que nos acompanham que o programa Ciência e Espiritismo é um outro programa, Alejandro, depois eu até vou mandar o link para você. É um programa que estamos fazendo com vídeos bem curtos, de 5 minutos, fazendo o link aí, a interface Ciência e Espiritismo, trazendo aí trabalhos científicos recentes, e aí a gente faz a correlação rapidinho, 5 minutos, um vídeo fácil e tranquilo de compartilhar. Esse programa Ciência e Espiritismo está no YouTube do Jardim, na playlist lá Ciência e Espiritismo. E na próxima quinta-feira a gente vai receber uma presença aqui encantadora, que é a doutora Irvênia Prado, nossa querida Irvênia, maravilhosa. Ela vai levar o tema que... ela fala sobre tudo, a Irvênia, né? Tudo. É um espetáculo, mas todo mundo que fala em Irvênia quer saber sobre as questões dos animais. Então, ela vai trazer na semana que vem a questão espiritual dos animais. E no mesmo horário, 9 horas, aqui no Instagram. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos estender aí essa noite aqui para outros convites e outras participações em breve, se Deus quiser. E só tenho a agradecer, em nome da Amipará, a sua presença com a gente hoje. Imagina, Fábio, eu que agradeço. Muito feliz de estar com você hoje, de conhecer virtualmente. Deus queira, quem sabe no Medinesp, ano que vem, fica o convite para todos aí estarem conosco em 2021 no Espírito Santo. Mas uma alegria estar com vocês, com os amigos da Amipará, enfim, do Jardim das Oliveiras. Um abração para todos. É um tema que eu me interesso bastante, então é uma satisfação poder dividir um pouco disso com toda essa gente aí que for nos acompanhando nesta noite. Muito obrigado, querido. Um forte abraço. Muita paz. Forte abraço. Igualmente.